Salve noturnos, sou Rosiane, sejam bem-vindos ao canal Apesar da Noite. Antes de começar, peço, se ainda não for inscrito, que se inscreva, ative o sino para receber nossa notificação e se gostou ou não do relato, por favor, faça um comentário, até para nossa evolução. Muito obrigada a você que está aqui. Desde que meu filho morreu, não tem um dia sequer que eu não vá ao cemitério colocar flores frescas no seu túmulo e também para conversar com ele. A dor de uma mãe quando perde um filho é indescritível e eu me sinto muito mais aliviada quando converso com ele. A última vez que falei com meu filho, discutimos por conta de algo que sequer me lembro agora. Não o abracei, não o beijei, apenas discutimos por algo que sequer me lembro. Tenho muitos relatos que me aconteceram durante toda a minha vida, mas escolhi esse, pois é o que mais me marcou. Aconteceu no ano de 2022. Como sempre, fui ao cemitério e nesse dia, por conta de alguns contratempos, cheguei um pouco mais tarde. E ao me aproximar do túmulo do meu filho, avistei uma mulher parada, olhando a foto dele. Nunca tinha visto aquela mulher e, surpresa, dei boa tarde. Ela se assustou com a minha voz e me olhou espantada. Tornei a dar boa tarde, observando aquela moça jovem e bonita. Ela sorriu, um pouco sem jeito, e me deu boa tarde em voz baixa, quase num sussurro. Percebi que ela estava chorando. Então, perguntei se ela conhecia meu filho. Ela respondeu que sim, que eles eram noivos. Lembrei que realmente meu filho, um dia, veio me contar que estava amando e que tinha ficado noivo. Eu fiquei furiosa, disse poucas e boas para ele. Ele ainda era um adolescente, tinha acabado de fazer 18 anos. Eu atazanei tanto a vida do meu filho que ele finalmente terminou aquele noivado. Tudo isso tinha sido há muito tempo, mais de 30 anos. Olhei de novo aquela jovem que estava vendo pela primeira vez. Achei estranho o fato dela ser tão jovem. De repente, me dei conta que se meu filho tivesse se casado com aquela moça, quem sabe eu teria netos, uma família e não me sentiria tão sozinha. Comecei a perguntar sobre ela, de como meu filho a conheceu. Ela falava dele com muito carinho, falava de um filho que eu não conhecia. Me dei conta que a vida é tão curta e que perdemos tanto tempo com coisas bobas, sem sentido algum. Deixamos de fazer coisas que talvez nos fizessem tão bem, por orgulho ou por achar que somos, quem sabe, melhores que os outros. Naquele momento, resolvi que iria ajudar aquela moça no que ela precisasse. E antes de sair, pedi o endereço dela. Fui embora, me sentindo mais leve. E algumas semanas depois, fui até o endereço que a moça tinha me dado, mas não tinha casa nenhuma, somente um terreno vazio. Verifiquei
se aquele era o mesmo endereço, e sim, era. Fiquei parada ali sem entender. Então uma senhora idosa se aproximou de mim e perguntou se eu estava perdida. Disse a ela que procurava uma casa onde uma moça de nome Ana Beatriz morava. A senhora ficou um pouco confusa. Disse que morava ali há muitos anos e que sim, existia uma casa ali e tinha uma moça que se chamava Ana Beatriz, mas ela já estava morta há muitos anos. Tinha tirado sua própria vida há mais de 30 anos por conta de um amor. Seu noivo tinha terminado com ela e, segundo a sua mãe, ela ficou tão triste que não aguentou. A mulher me disse que ela era a madrinha de Ana Beatriz e que ainda sofria muito com sua perda. Eu achei, naquele momento, que estávamos falando de outra pessoa, pois não tinha sentido o que aquela mulher estava falando. Ela, me vendo tão confusa, me convidou para ir até a sua casa, que era ao lado do terreno. Lá chegando, ela começou a falar da sua afilhada. Me contou muitas coisas sobre Ana Beatriz e seu noivo, meu filho. Me dei conta de como não conhecia a vida do meu filho e que nunca poderei saber. Fiquei naquela casa a tarde toda e antes de sair, perguntei se ela tinha uma foto de Ana Beatriz e ela pegou uma caixa onde tinham várias fotos. Ela me mostrou uma foto e, para meu espanto, era a mesma moça que vi no cemitério. Em uma foto, ela estava abraçada ao meu filho. Os dois estavam sorrindo, felizes. Meu coração se encheu de emoção. Meu tio Joel sempre foi uma alma livre. Ele era aposentado e ganhava muito bem. Amava viajar. Ele nunca se casou, não tinha filhos. Sempre que podia, pegava sua moto e saía por aí. Mas nunca deixava de avisar. Era o mais presente no grupo. O primeiro a dar bom dia e o primeiro a dar boa noite. Nunca houve um dia sequer que não sabíamos dele. No dia 2 de dezembro de 2022, ele, como sempre, deu bom dia para a família e disse que estava se preparando para pegar a estrada. Estava indo para Minas Gerais. Como sempre, todos no grupo desejamos boa viagem e ele prometeu que assim que chegasse, avisaria. Isso foi mais ou menos 7h da manhã. E quando foi um pouco mais tarde, meu tio começou a mandar mensagem. Muitas mensagens. Geralmente, ele mandava mensagens escritas, mas aquelas eram mensagens de voz. Primeiro, ele começou falando para os jovens do grupo, falando sobre futuro, sonhos, realizações. Depois, para os jovens, para que não desistíssemos dos nossos sonhos, para que lutássemos por um mundo melhor e mais justo. Falou para os idosos do grupo, mensagens de esperança e de amor. No final, falou para todos. Disse que estava se despedindo, que seu tempo tinha acabado, que ficaria fora por um tempo, mas que um dia todos nós estaríamos juntos novamente. E então disse adeus.
Todos nós do grupo ficamos muito preocupados com aquelas mensagens e começamos a ligar para ele, mas só caía na caixa postal. As mensagens dele começou exatamente às 10 horas da manhã, o que era estranho, pois às 7 ele tinha mandado mensagem escrita dizendo que estava indo viajar. Todos nós ligamos, mas só dava caixa postal. Toda a família estava preocupada, pois não tinha muito tempo. Ele estava todo feliz indo viajar e só algumas horas depois estava mandando mensagens de despedida. E agora o telefone mudo. Toda a família correu para a casa da Amália, que era sua irmã, e a minha avó, para resolver o que fazer. Isso já era mais ou menos umas 4 da tarde. Foi quando o telefone tocou e era da polícia, avisando que meu tio tinha sofrido um acidente e nos deram o endereço do médico legal onde deveríamos reconhecer o corpo. Foi um dia terrível aquele. Meu tio tinha sofrido um grave acidente, mas o que deixou todos espantados foi que o acidente aconteceu às 8 da manhã. As mensagens começaram às 10 e meio-dia ele deixou a última mensagem, dizendo que não tinha mais tempo, que precisava ir. Meu tio mandou mensagens de amor, esperança e gratidão para todos do grupo da família e depois se despediu. Mas quando ele fez isso, já não estava mais entre nós. Guardamos essas mensagens com carinho, pois essa é a prova que temos que nada acaba quando deixamos de existir. Apenas deixamos de existir aqui, mas continuamos em algum outro lugar. Gostaria de ter mandado junto com o relato as mensagens com a voz dele, mas infelizmente elas não foram direcionadas somente para mim, e sim para o grupo da família. Agradeço a esse canal por nos proporcionar tantas histórias que tocam nosso coração, pois o canal, apesar de ser direcionado para o terror e o sobrenatural, as histórias são tocantes e nos deixam sempre alguma lição. Gratidão, gratidão.